sexto ano, bom dia, né? Mais uma vez, estamos aqui para mais uma aula. A nossa aula é sobre o capítulo 2. Capítulo 2, que o assunto é característica da crosta terrestre, ok? Então, nós vamos estudar a característica da crosta terrestre. Primeira coisa que nós temos que saber, o que é a crosta terrestre? A crosta terrestre é a parte sólida da superfície terrestre. Lembrando a vocês que o nosso planeta Terra, ele é composto por 3 camadas. A primeira delas é a crosta, que é a parte sólida do planeta. Também o chamamos da parte externa, tá? Que então é a parte externa do nosso planeta que chamamos de crosta terrestre. Logo depois, em seguida, temos a outra camada que damos o nome de manto. Logo após o manto, temos o núcleo. Esse núcleo, como eu já tive a oportunidade de falar para vocês, ele é formado do material pastoso chamado de magma, tá? Então, mas o nosso objetivo principal, preste atenção, o objetivo principal da aula de hoje é a crosta terrestre. Então, já falei para vocês o que é a crosta terrestre. A crosta terrestre é a parte sólida do planeta, é o que também chamamos de superfície terrestre, tá? Então, vamos primeiro essas características. Até o século XVI, ainda não tinha o conhecimento, ou seja, os primeiros cientistas, né, não tinham conhecimento de continentes, né, não tinha o conhecimento, ou seja, o conhecimento da formação dos continentes. Aí já em 1915, né, um cientista alemão chamado Wegener, cortou aqui, Alfred Wegener, né, que é o cientista alemão, que também é conhecido como o pai da teoria das placas tectônicas, ok? Ele era um naturalista e ele foi o primeiro, como ele gostava muito da natureza, ele começou a observar os continentes e com essa observação dele, ele começou a perceber, né, o seguinte, que alguns pontos do continente se encaixavam, né? Alguns pontos do continente se encaixavam. Professor, mas que continentes são esses? Por exemplo, vou procurar aqui para vocês o continente americano, tá? Tá vendo aqui? Então aqui é o Brasil e aqui é o tanto chamamos de continente americano. E esse do outro lado, aqui no meio, nessa parte amarela, é o Oceano Atlântico e aqui e aqui o continente africano. Então, se pegar aqui essa ponta, que também é conhecido como Pontal dos Seixas, na Paraíba, se encaixa perfeitamente aqui na África, tá? Aqui a Oceania, embaixo, lá mais ao sul, a Oceania, ela também se encaixa em outras regiões, tá? Aqui com a Austrália. E a Papua Nova Guiné, com a Oceania, também vai se encaixando. Tá? Com isso, como ele viu então, se vocês entenderam aí, que se a gente pega as placas tectônicas, ou seja, os continentes do planeta Terra, é como se fosse um quebra-cabeça, tá? E cada uma vai se encaixando. Ou seja, com isso, ele concluiu o quê? Que Wagner Wester, esse cientista, Wagner Wegener, esse cientista alemão, o que ele concluiu? Ele concluiu o seguinte, que durante muito tempo o planeta Terra era formado por uma única
placa tectônica, tá? Era formado por uma única placa tectônica que era chamado de Pangeia, tá? Que é essa aqui, tá? Então essa aqui é a Pangeia. E com o passar do tempo, a Pangeia, que é essa placa tectônica, ela se dividiu em duas, que aí chamamos de Laurásia e Gondwana. E mais tarde, né, ao longo dos anos, essas placas tectônicas, elas foram se movimentando, né, cada uma seguindo um caminho diferente. Que até esses movimentos, daqui a pouco nós vamos ver, que elas têm dois nomes, né, que as placas tectônicas, elas seguem dois caminhos, né, que é o de convecção e os de convergentes, ok? Tá, então vamos lá, vamos recapitular, vamos ver se nós entendemos. Então nós estamos estudando as características da crosta terrestre. Eu já aprendi que a crosta terrestre, o que é a parte sólida do planeta. Ok, então para mim entender ela, eu tenho que saber a origem dela. A origem dela, eu já sei que quando o planeta Terra foi formado, só existia uma única placa tectônica. Qual é o nome dessa única placa tectônica? Então essa placa tectônica recebe o nome de Pangeia, ok? Depois ocorreu uma grande liberação de energia. Peraí, professor, como assim liberação de energia? Do núcleo, tá? Veio do núcleo, né, como fosse do vulcão, o núcleo que eu falei para vocês agora há pouco, é a terceira parte interna do planeta, né? A terceira parte interna do planeta, e aí veio de dentro para fora, e aí faz com que as placas tectônicas se movimentem, tá? Então, ela deixou de ser, então ela se movimenta, ou coisa como rachando. Então, eu já falei para vocês que era uma única, que era a Pangeia, depois se dividiu em duas, que é a Laurásia e Gondwana, e mais tarde ela foi se movimentando, tá? E aí até chegar na configuração atual de hoje. Então, hoje se eu perguntar para vocês quantos continentes existem, quais são os continentes? Esses continentes também, eles são os mesmos, cada um desses continentes, há alguns geólogos que afirmam que cada um continente é uma placa tectônica, mas a gente vai ver mais ou menos que é bem parecido isso, tá? O nome, então voltando aqui, esse movimento de placas tectônicas também são chamados de derivas continental, ok? Derivas continental. Professor, calma aí. O que é deriva continental? Deriva continental é o movimento das placas tectônicas. Tá? Já aprenderam aí? Deriva continental é o movimento das placas tectônicas. Então as placas se movimentam, sim, como eu acabei de falar para vocês aqui, né? E aí foi uma teoria que ela só foi aceita já anos depois, né, que o cientista alemão Alfred Wegener já tinha morrido, né? Foi o primeiro a ter essa percepção, ok? Ao primeiro ter essa percepção de que as placas, ou seja, as placas tectônicas ou os continentes do planeta Terra se encaixavam, né? Era único, né? Era único e depois se separou. Quando eu peguei aqui agora para explicar para vocês essa teoria de Alfred Wegener, esse cientista alemão, que ele diz que todas essas placas, esses pontos verdes aqui, ou continente, era único e depois se separou. Eu peguei o exemplo maior aqui para vocês. Qual foi? Qual foi o exemplo maior que eu dei aqui para vocês? Eu dei o exemplo maior que foi do Brasil, tá, crianças? Aqui é o Brasil e aqui é a África. Eles se encaixam, então vamos aqui, se encaixa direitinho. E todos os outros também se encaixam até chegar nesse formato aqui, ó. Até chegar aqui, tá? Então chegar aí. Outra explicação também que comprova isso, uma comprovação científica, é o quê?
é que algumas espécies de animais, vou novamente pegar aqui, algumas espécies de animais que se encontram aqui na América, no continente americano, são os mesmos que se encontram aqui no continente africano, algumas espécies, por exemplo. A mesma forma, a vegetação, ou alguns vestígios de animais, como das savanas, né, que é a alimentação para eles, então se encontra, né? Então isso comprova que esses continentes já foram lá atrás, há 215 milhões de anos atrás, já foram unidos, era um único, era um só, quebrou, e aí rachou, tá? Agora, vamos lá. Outro exemplo também, para vocês entenderem o que é essa deriva continental, que é o movimento das placas tectônicas, por exemplo, vamos entender aqui a Terra, tá? Como se fosse um ovo. Olha o que exemplo assim, um ovo. E aí esse ovo tem a casca. A casca nós podemos chamar de crosta. Aí rachou, né? Aí racha, ok? Foi o que aconteceu mais ou menos com a Pangeia, essa primeira placa tectônica do nosso planeta Terra. Ok? Isso aconteceu há 225 milhões de anos atrás, esse movimento das placas tectônicas, que até então chamamos de deriva continental. Tá? Então, tá, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, a gente tira dúvida lá no Zap. Professor, eu não entendi, beleza? Então, agora aqui termina esse primeiro momento da nossa aula. Eu presto atenção, vou recapitular para vocês que nós falamos de quê? Das características da crosta terrestre. Então, crosta terrestre é o quê? É a parte sólida do planeta, tá? Entre elas, nós focamos também no movimento das placas tectônicas. Aluno, esse movimento também chamamos de deriva continental. Deriva continental. Quem deu esse nome foi o cientista alemão Alfred Wegener, né? Alfred Wegener que descobriu, né? E principalmente quando ele começava a observar e via que a crosta terrestre, os continentes no planeta pareciam um quebra-cabeça e cada um se encaixava. Aí depois nós falamos, né, ainda falando desse movimento, ou seja, das placas tectônicas, que chama o movimento dos continentes, que é conhecido como a deriva continental. Nós vimos que há 225 milhões de anos atrás, só existia uma única placa, que era a Pangeia. Depois foi Laurasia e Gondwana e assim por diante, né? E hoje existe vários continentes. E mais tarde nós vimos o que causa a deriva continental. Mais tarde não, depois nós vimos o que causa o movimento ou deriva continental, que são as correntes de convecção, que é o sentido do magma, né? do magma do interior do planeta, né? E falei também para vocês que a crosta terrestre ela é dividida em duas, entre aspas, que é a crosta continental e a oceânica. A continental é aquela que está acima do nível do mar e a oceânica é aquela que está abaixo do nível do mar. E, para fechar, falamos também do nome que se dá ao movimento de placas tectônicas, né? Que foi os convergentes, que é aquela que tem o mesmo sentido, convergentes, e os divergentes. Convergente tem o mesmo sentido e convergentes, sentido oposto, né? Cada uma vai para um lado. E por último foi o transformantes, né? E o transformantes, beleza? Então agora terminamos esse assunto aqui, né? Recapitulei aí para vocês. E vocês seguem com a parada obrigatória na página 33.